desalento, abatimento, falta de entusiasmo, desencorajamento, frieza. Isso é o desânimo do dicionário português, todo mundo pode ir lá ver. E o desânimo é uma arma também do nosso querido inimigo, né? Muito querido, que está tentando sempre nos destruir. E ele sempre vai tentar nos destruir com o desânimo quando as outras armas dele não funcionam. Lá o demônio maior, ele tem lá na sua casa, um supermercado com os outros demônios. Ele tem lá 4 corredores, cada corredor com um tipo de arma para nós. No primeiro vem lá os vícios, vem a prostituição, vem essas coisinhas. No segundo vem os mais chiques, a vaidade, a mentira. Ai, como tu tá bonita. E o pessoal tá bem feio. Na terceira tinha os pecados mais grosseiros, como pedofilia, como assassinato, como vai pro inferno, e assim vai indo. Lá no quarto, no último, é o desânimo. Ele tem no quarto corredor o desânimo. Por quê? Porque ele é bem eficaz quando os outros não funcionam. Amém? O desânimo, ele vem por várias portas. Portanto, 3. E eu já falo o que é. Fiquei nervoso. O desânimo na igreja hoje em dia, ele acaba com muitos jovens que tocam, que cantam, que pregam. Acaba não só com os jovens, mas também com os adultos. Porque hoje em dia a gente está prestando muita atenção em coisas vãs na terra, coisa carnal e menos espiritual. Porque a gente dá tanta importância, eu sou líder, eu dou tanta importância porque eu sou supervisor, eu dou tanta importância porque eu sou discipulador de tantas pessoas, eu dou tanta importância para muitas outras coisas e eu não dou importância para a alma. E isso nos desanima, porque no reino de Deus a gente não tem que dar importância para coisas carnais, materiais. Líder é só um título. E a gente está confundindo o líder da igreja, líder de célula, líder do nosso pastor, como líder de trabalho. Eu sou líder de empresa, vai, faça isso. Não. Porque a gente, na igreja, não é apenas líder, a gente é pai de almas, mãe de almas. Um líder tem que cuidar de almas. E a partir do momento que a gente acaba não cuidando e cuidando da nossa carne, e eu sou líder, eu tenho que cuidar porque eu sou líder. Só que isso vai nos abatendo, vai nos trancando, eu quero chegar lá, mas tu não está cuidando daquelas almas ali. E vai nos desanimando, por quê? Porque eu quero um sonho de ser pastor, mas enquanto eu sou líder de uma célula aqui, está todo mundo sofrendo, pedindo oração, e tu não ora. Eu vou orar por ti, eu anotei teu nome no meu caderninho. Chega lá na tua cama, Pai, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero chegar lá, eu quero. E tu não citou o nome da pessoa da tua célula. E isso te desanima. Por quê? Porque tu não vai ver nenhum resultado. Porque tu não vai ver nenhuma vitória. E isso te desanima. Porque tu quer resultado e não vai ter resultado enquanto a gente não acordar e ver que isso aqui é uma igreja, é um núcleo, é um ser. A gente é corpo de Cristo. Então, enquanto a gente viver separado de tudo isso, enquanto a gente não saber que eu e Dude somos irmãos, mesmo eu sendo mais branco, te amo, a gente não vai conquistar, a gente não vai ver resultados nenhum. Que coisa. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 22. Muitas vezes a gente não faz isso que está aí em Mateus 22 no carro. A gente não faz o que está aí no Mateus 22, 37 ao 39. Jesus respondeu:
Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos... Ame, o segundo maior mandamento, ame os outros como você ama a si mesmo. A gente vê as pessoas, a gente não ama. Eu amo muito a minha célula não sei o que, não sei o que. Tá, fora dali da tua célula, dentro da igreja, quantos tu cumprimenta? Dentro do teu círculo, que tem quantos? 10? E o resto? Tem quantos na igreja? 200, 300 pessoas na igreja. Os outros? O que vocês fazem? Pessoas novas entram. Pessoas novas não sabem. Não sabem nem quem eram novos. Porque a gente não está fazendo como Deus deixou já bem escrito, bem específico. Amar o outro. A gente não ama. Daí a gente quer fazer alguma coisa, tocar. Daí dá tudo errado na nossa vida, mas a gente está tocando. A gente está lá desempregado, a gente está sem namorada, namorado, sem casar, sem casa, mas e dentro da igreja? Isso é preocupante, mas e dentro da igreja? Que tu não ganhou uma alma há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não ganhou uma alma ou não ajudou a uma alma. E Deus não te dá nada. E tu se desanima. E põe a culpa em Deus. Mas Deus, eu estou assim com culpa tua. Eu pedi lá para tocar, tu não me deixou. Eu pedi para cantar, tu não me deixou. E tu desanima. Por quê? Porque tu não ama, não fez lá o que está escrito em Mateus 22. Amar, o segundo maior mandamento. O desânimo, ele é tão forte, mais forte ainda, no final do ano. Que daí no final do ano, as suas preocupações são maiores. Porque daí vem aquela preocupação assim, aonde vou passar as minhas férias? Quando vai parar o grupo de jovens? Ou quando eu vou ter uma folguinha na igreja? As preocupações são assim. Confesso que eu também já pensei assim. Já. E as aulas? Como que ela ficava? Eu, antes de entrar para cá, eu só pensava nisso. Logo que eu entrei aqui também, eu entrei bem no final do ano, eu pensava, quando que o grupo vai parar? Quando que o grupo vai parar? Quero sair. Porque se eu não for, vão ficar me perguntando por que tu não foi, por que tu não foi. Eu pensava assim. Nas pessoas não me preocupavam, nas almas eu não me preocupava. A célula também tem, eu não gosto de falar férias, porque não é uma escola para ter férias. Tem uma paradinha ali no fim de ano, que o pessoal gosta de sair. Então tem aquela paradinha. Mas a minha preocupação hoje em dia é que medo de deixar a célula sem acontecer. E quando voltar, não ter ninguém. Mas antes a minha preocupação era quando eu vou parar. Quando eu vou parar para mim sair da praia. Para mim sair. E aquelas almas eu não estava cuidando. Eu não tinha preocupação com elas. Porque já lá no meu fundo, já estava desanimado. Só que, graças a Deus, né? Eu tinha um discipulador, o Josué, conversava bastante. Isso ajuda a conversar. Apenas conversar com alguém ajuda bastante. Porque quando tu não sabe, tu não vê, as outras pessoas veem. Lá, tá vendo aquele pessoal? Que cara de triste, cara desanimado. Daí tu vai lá e conversa. Daí tu pergunta, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Daí tu fala, daí a pessoa vai te responder. É porque tu tá desanimado. É porque tu tá dando importância para qualquer outra coisa carnal e não espiritual. E o desânimo nos abate. Ele tira a nossa vontade de fazer as coisas que a gente fazia. O desânimo, ele traz o desânimo de orar, de ir na igreja. Ele traz o desânimo de ter fé. Sem fé, crente, evangélico, cristão, Deus, não faz nada. Sem fé, a gente é vazio, é uma casca vazia. Porque a fé
Hoje em dia, a gente vive na graça. Então, sem a fé, para saber que Deus existe, porque Ele não vai te provar, porque, eu só vou saber se Deus existe se Ele vir aqui agora. Deus não vai vir aqui agora. Porque Ele só vai mandar o seu filho no dia do juízo final. E se a gente não está 100%, né? Deus sabe para onde tu vai. E vem aquelas outras. Mais um ano solteiro, mais um ano a pé, mais um ano desempregado. Eu estou 3 anos desempregado, se eu fosse me desanimado por isso, eu... Né? Então, sim, eu pensava, mas tá todo mundo indo, não sei o que, tá aqui em casa. Tá indo lá pro Rei da Batata e não tenho dinheiro. Mas eu pago pra ti. Não vou ficar em casa. Porque fica chato já, há 3 anos eu pago pra ti, não pago pra ti. Daí tu faz o quê? Tu arranja uma namorada que tem emprego. Daí... Entendi. Isso te desanima. Mas isso é carnal, que não é espiritual. Sim, é carnal. Tu deu importância para emprego. Tu deu importância para uma coisa e não para Deus. Tu deu importância tanto, porque tu está tão desempregado que não pode ir lá comer coisa que vai te engordar mais, né? E não deu importância para as almas. Não deu importância para cuidar, de perguntar, querido, como tu está? Mesmo que tu não goste, mas ame. Amar é uma coisa difícil. Pois é. Eu perdi aqui. Um dos motivos também para a gente viver no desânimo é que a gente decide em um certo momento da nossa vida não decidir. A gente liga lá o botão do piloto automático em todo filme que mostra avião, tem lá o piloto automático. A gente liga, nosso vidinha, piloto automático, e segue. Deu isso errado? Que bom. Deu aquilo errado? Que bom. Porque tu está no automático. Daí chega num momento da tua vida que tudo explode, tudo estraga, tudo cai. Daí tu fala, por que isso aconteceu? Por que, Deus? Por quê? Tu fica triste, tu fica para baixo, tu fica arrasado. Deus, por que tu deixou acontecer isso? Deus te responde, seu imbecil, tu ligou lá o botão, botou no modo automático. A culpa não é minha. Eu te fiz, eu te botei na terra para ser um vencedor, para fazer decisões, ganhar almas, não ser um zumbi. Para ser qualquer um, existe muitos. Para ser um filho de Deus, existe poucos. Porque muitos desistem, muitos se desanimam e acabam saindo. Muitos. Porque, eu resolvo amanhã. Eu briguei, eu resolvo amanhã. Eu resolvo amanhã. Amanhã. Daí explode, estraga tudo, cai tudo, tu não resolveu nada, daí tu fica abatido, tu fica triste, tu resolve chorar, tu resolve ignorar todo mundo, e Deus te ignora também. Porque, estou há 2 anos lá, orei há 2 anos. Se agora aconteceu isso, é porque Deus provou que não me quer, porque Deus provou que não me ama, porque Deus isso, porque Deus aquilo. É mais fácil sair da igreja, Deus. E sai, porque não... Palavrinha difícil para mim, é complicado. Insiste. Não insiste no negócio. Palavras difíceis eu tento falar, mas minha língua não deixa. Nos estudos do lado médico, tudo, a depressão, o primeiro sintomas da depressão é o desânimo. Primeiro, da depressão, se for ver, é o desânimo. Isso é estudo de desânimo, não sei. Tá desanimada, tá com depressão. Como aconteceu isso? A pessoa estava lá desanimada, todo mundo vendo que a pessoa ficava nos cantos, triste, para baixo, e ninguém chegou lá na pessoa. Tudo bom, não sei o quê. Quer sair? Não. Mas o quê? Não. Mas o quê? Não. Eu sempre falava não.
Quando uma pessoa, eu sou uma dessas pessoas. Quando eu estava lá, eu não queria sair de lugar nenhum, porque, não sei, porque eu queria ficar isolado, eu queria ficar quieto, eu queria ficar sozinho. Porque eu estava desanimado, não queria sair. Daí eu me desconcentro bem rápido. Não queria sair, obrigado. Não queria sair, eu queria ficar quieto, queria ficar só na minha. A Brenda disse, não sei o que, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Saía da minha casa para a casa lá do Henrique. Da casa do Henrique para minha casa. Não saía de casa. Casa. Tinha que estar em casa. Eu, graças a Deus, que pelo menos não me fechei 100%, mas eu tinha uns amigos, eu tinha algumas pessoas que eu podia falar, que eu podia chorar, que quando acontece isso lá é só por Deus, porque quando me fecha, quando eu pego me desanimado assim, eu me fecho. O desânimo me derruba, que eu não consigo falar com ninguém. Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou de tudo quando eu estou bem desanimado. Porque daí eu queria ver coisas acontecer, não vejo nada acontecer. Daí tem um momento da minha vida que explodiu, daí eu entrei em prantos, comecei a chorar e decidi, porque eu liguei o botão automático. Mas quando a gente não tem ninguém para ajudar, é complicado. Daí vem a parte de cristão, de sempre amar o próximo, sempre estar orando pelo próximo e sempre olhar e perguntar, tu tá bem? Tudo, muito bem. Ou eu, tô bem. Quando a pessoa fala, não tô bem. Não, a pessoa não tá bem. É bem diferente, eu, tô bem. Muitas vezes eu falo, tô bem. Daí a pessoa, não sei o que tá acontecendo. Não, tô bem. Só a pessoa sair, eu fico perguntando. Mas o meu primeiro tá bem é, tô bem. A gente tem que ser um pouco sensível, pedir para Deus a sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando alguém, não só com desânimo, mas com outras coisas, a pessoa sempre quer uma atenção, mesmo não falando que não quer. Sempre precisa de alguém para um ombro amigo para chorar, mesmo a pessoa falando que não quer. Mas tu fala duas palavras, aquelas duas palavras que tocam no coração dela, ela vai se abrir. Mas se tu perguntar, tu quer conversar? A pessoa fala, não, obrigado. É chegar e conversar. Perguntar, oi querido, tudo bom? Muitas vezes a gente se desanima só com um não da nossa líder, um não de um amigo, um não, fica triste. Eu pedi pra minha amiga para fazer um negócio trimassa no grupo de jovens, ela disse, não, também não vou fazer coisa nenhuma nesse grupo. Vou ficar bravo. Desanimei agora, não vou fazer nada. Um simples não. Deus falou não para nós, o tempo todo. Deus, eu quero uma Ferrari. Se tu tem um Fuca, não dá carona pro irmão, imagina uma Ferrari. Deus, eu quero uma casa maior. A questão da Vanusa lá, que os batismos é sempre da Vanusa. Tem uma piscina. Quero uma casa maior. Eu já tenho a piscina, mas eu quero uma piscina maior. Não, o pastor perguntou, posso fazer batismo? Aqueles crentes já estão na minha casa e eu tenho que limpar depois? Não vai ganhar. Daí Deus fala, não, tu não vai ganhar. Questão da Vanusa abre sim. Vanusa precisa, sim, pode fazer batismo. E abre, que nem o pastor fala, abre todas as portas da casa dela, até do quarto dela, para se tocar de roupa molhado. Convida a gente para tomar banho. É outra questão, né? Outra questão, deixa outro assunto, né? Tem que botar uma piscina maior, isso. E Deus não te dá uma casa melhor. Por quê? Porque tu disse não para Ele e Ele vai dizer não para ti. Tu disse não para a obra e Ele vai te dizer não. Então, cuida. Quando tu falar, e Deus falar não, vê as tuas decisões antes. Se as tuas decisões não foi dizendo não para Deus, Deus vai te dizer um não quando tu precisar. Por quê? Porque tu tem que fazer por merecer. Não
ganhar depois merecer o que tu já ganhou. Não. Ele é um pai muito bondoso, mas também é justo. Então, ele não vai fazer uma chinelagem com a gente quando a gente precisa. Ele vai sempre nos ajudar. Amém, queridos? Amém, amado. Ó, o desânimo veio por 3 portas. A primeira, o tamanho do gigante. Amém? Amém. O que eu falei então? O gigante do tamanho. Amém. O tamanho do gigante. Lá o pessoal, os escravos que saíram do Egito, foram para o deserto, porque quando eles queriam conquistar lá a terra, Canaã, não esquece disso. Foram quantos foram ver a terra? 12. Quantos? 12. E voltaram 10, voltou falando para o povo todo que a terra era ótima, era maravilhosa, não tinha ninguém habitando. Não, né? Eles mediram os gigantes que estavam lá. A terra, gigantes morando de 3 metros, é impossível de a gente conquistar. Eles mediram. Obrigado. Eles mediram o tamanho do gigante, mas não mediram o tamanho do seu Deus, que acabou de tirar eles lá de escravos, deixaram livres, estavam lá já comendo, com a sopa crescendo do corpo, sem trocar, se quiser comprar uma roupa nova, gastar dinheiro. Estavam lá crescendo com a roupa, tudo, e olha, Deus dava tudo para eles. E quando eles foram lá na terra, eles fizeram o quê? Mediram o tamanho do gigante. Hoje em dia a gente vê o tamanho do nosso problema, desanima. A gente entra na igreja, eu já tenho lá certo tempo, outro lá não, e tá mais tempo, já está longe, e eu estou aqui no banco. A gente mede o tamanho do nosso gigante, ou da nossa luta, para quê? Eu fui jogar bola ontem, não sei porquê, ainda não tinha, mas eu medi o tempo, era 1 hora, né? 5 minutos depois eu estava cansado e, meu Deus, não acaba esse jogo. Ai, Deus. Por quê? Porque eu entrei lá no jogo assim, literalmente foi bem assim. Eu entrei já desanimado no jogo, então o jogo, né, eu achei que eu tinha perdido demais ainda, até que não foi tão feio. Mas... não sei qual. Mas sim, daí eu falava, o Vini não tá, o Vini não quer vir um pouquinho só pra mim ali tomar água. Eu me fugi. Não, fica mais um pouquinho. Ô Laércio, não, fica mais um pouquinho. Não, fica mais um pouquinho. Não sei se é porque eu falei sempre que ia, nunca ia, mas eu fiquei lá do início ao fim, já querendo sair depois dos 15 minutos, entrei desanimado. Mas se eu tivesse entrado, já que eu ia jogar, porque eu não sei jogar, eu ia estar lá. Já que eu ia estar lá, por que eu não fui com o ônibus? Já que eu ia participar. Então vai com o ônibus, eu estava lá já, mas não, fui desanimado. E eu joguei desanimado, porque eu entrei desanimado. Então eu fiquei desanimado. Levava uns gols meio que ridículo. Mas aconteceu. Só não levei gol do Pedro. Graças a Deus. Então. Ele era um goleiro. Pior. É verdade. Não, mas ele saiu uma vez. Mas não levei. E é esse o nosso problema. E a gente mede o tamanho do nosso problema para nos desanimar. Porque a gente pensa assim, ó, se eles. Quantos que. Dois. Dois voltaram lá e falaram notícia. 2. Eu ia perguntar quanto. Deixa aqui. 2 voltaram só. E 10 disseram que não. 10 para deixar o povo desanimado, triste, decepcionado. Mas Deus falou que era a nossa terra, que a gente ia conquistar, Mas se Deus falou, está falado. Deus não é homem para voltar atrás. Se Ele falou que a gente vai ter uma vitória, vai ter uma vida vitoriosa, a gente vai ter uma vida vitoriosa. Eu sou lúcido que se Deus falou que a gente vai ser próspero, a gente vai ser próspero. Ai, mas
mas eu não sou rico. Não, Deus não falou que tu é rico, falou próspero. Próspero o quê? Em amor, saúde, alegria, paz. Vai ter dinheiro suficiente para te comer, gastar com frescura, para sair com a família, para dizimar, para tudo. E ainda vai sobrar para dar na igreja, para ajudar, comprar mais luzes, tudo, né? Então, isso que Deus prometeu. Deus não prometeu que tu vai ser rico, milionário. Tu vai ser, glória a Deus. Se tu não vai ser, glória a Deus também. Mas não podemos medir nunca, jamais o tamanho do nosso gigante. Nunca. Porque a gente vai lá ver. Nossa, como é grande. Nem vou ir porque eu sei que eu vou perder. Tipo o Pedro lutar contra a minha irmã que não está aqui, a Kimberly. A Radassa. Lutar contra a Kimberly, não sei se todo mundo. A Ana, que está ali, a Ana ali. Levanta a mão, Ana. O Pedro lutar contra a Ana vai olhar assim. Foi bem assim que eles fizeram. Olharam o tamanho do gigante assim. Como é que é? Ah, eu também acho. Viu? Mas como está com Deus, ela ia vencer. Né? Amém? Ana. O tamanho 2. O tamanho do deserto. Quantos conhecem Elias? Da Bíblia lá, o grande profeta Elias. Ninguém conhece? Já viu o Mar Vermelho? Eu nunca vi mais Elias. Ih, tá longe. Já? Já ouviu falar? Aquele cara na parada. Nunca vi. Vai falar. Eu saí pra testar na piscina feliz para Elias, né, que a pessoa tomou café com Elias já, ele tinha que atravessar um deserto que dava 40 dias. O deserto era Berseba. É o deserto lá, né? Tinha que atravessar 40 dias. Dava 40 dias para atravessar. Deu quantos dias ele pediu para morrer? Onde que é o Deu um dia, ele sentou embaixo do árvore e pediu para morrer. Um dia, Elias, grande profeta, um dia pediu para morrer. Muitas vezes o deserto hoje em dia é aquela situação que acontece vários dias, sempre dando ruim, sempre dando coisas, notícias ruins, no serviço isso aqui, não, tu tá demitido. Isso aqui, não, tu tá sai. Só sai. Tchau. Eu vou lá com meus amigos. Cadê meus amigos? Então, qualquer outro lugar que tu fosse sozinho, solitário, deserto. Isso, quando Deus nos deixa nesse lugar, é para provar o nosso amor por Ele. E só que acontece que nem o Elias começa a passar pelo deserto, senta, que dor, e pede para morrer. Entra com dor de verdade. Sou sedentário, gente, não é bom. E pede para morrer. Deus, imagina Deus lá no céu. Ali, está pedindo para morrer. Primeiro dia. Deus ele nos manda uma mensagem. KKKKKJ. Porque ele dá muita risada do Kaká. Ele olha assim, ó. É que o J aqui, ele olha para nós assim e fala: teu tempo não acabou. Eu mal comecei a fazer a obra da sua vida. Eu mal comecei a te dar as minhas bênçãos. Por que eu vou te matar agora, querido? Não. Continue e vai. Então, nosso deserto não é para nos desanimar. Não. Nosso deserto é para nos fazer forte. Só que muitos não encaram o deserto como uma prova de ser forte. Muitas vezes a gente, Deus, eu quero ser forte. Deus, eu quero ter mais fé. Deus, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero isso. Deus bota tu lá no deserto para te ser forte, para te ter mais fé nele. E tu faz o quê? Se desanima e vira as costas e sai. Por quê? Porque tu não estava pronto e pediu.
Deus, eu quero. Tá, meu filho, toma. E tu se desanima. Deus, ele sempre vai te fazer te provar. Ele não vai te dar de bandeja, porque filho mimado não presta. Né? Filho mimado, ele sempre vai estar lá no meio do mercado fazer aqueles coisas. Eu quero, mãe! Faz tu passar vergonha. Não, filho. Então, por quê? Porque o pai não soube criar, então Deus não vai fazer isso. Eu quero, Deus. Não. Tu não está capaz de ganhar isso. Hã? Quando Deus não dá, a gente fica chorando e fica triste. Mas ele não vai dar porque tu ficou tristezinho. Ai, Deus, eu vou sair então da igreja. A escolha é tua. O terceiro é o tamanho da espera. A espera é uma coisa bem chata. Eu não gosto de esperar. Eu gosto mesmo de me esperar também. Nada, lugar nenhum. Fila. E ó, a fila é aquelas filas de banco. Sem internet ainda. É horrível. Muitas vezes a gente espera em Deus e não ganha nada. Tipo, eu entro na igreja hoje com 30 anos de idade. Daí vejo lá o Guilherme com 16 anos tocando. Eu entro na igreja hoje com 30 anos de idade. Uma adolescente, uma adolescente tocando violão. Eu quero tocar violão, Deus. Eu espero ali 2 meses. Deus, eu estou esperando tanto tempo. Mas por quê? Porque tu mede o teu tempo com o tempo do Guilherme. Quanto tempo o Guilherme ficou esperando para tocar violão? Não sei. Quanto tempo deu? Ainda não aprendeu. Quanto tempo tu ficou lá para tocar violão? 2 semanas. 3 horas. 1 mês. O Guilherme demorou 1 mês. Eu fiquei 2 anos tentando aprender essa coisa e não aprendi. Sabe o que eu fiz? Eu desisti. Por quê? Porque eu me desanimei? Não, porque eu vi que eu não tenho dom para isso. Não tenho mesmo, eu não tenho memória para decorar o local dos dedos. Eu estava fazendo a aula ali com o Leandro, fazia tudo. Uma semana depois, não lembrava. Chegava em casa, na verdade, não lembrava. Tinha que ver tudo, não. Eu sei Deus que não é isso para mim, então vamos focar na mesa de som. Glória a Deus por isso. Fui para a mesa. A Vanúzia fez aula de canto. Viu? Aí é uma prova. Aí Deus prova que nem tudo que a gente faz é canto. Tem que cantar no canto. Na nossa empresa, a gente chega lá, que nem onde eu trabalhava, o chefe lá da área, ele tinha 26 anos. 26 anos. Daí você chega e tinha um senhor lá que já estava 7 anos, se não me engano, e ele queria ser o chefe. E quando o chefe foi pra rua e ia trocar, ele achou que era ele. E entrou o chefe com 26 anos. Uma pessoa com 30 anos lá se vai obedecer uma pessoa bem mais jovem, tipo uns 10 anos mais jovem. Eu sei que é difícil. É bem difícil. E ele se desanimou. Ele começou a não fazer mais nada. Ele começou a empurrar tudo pra mim, daquele estagiário. E fazer, não deu muito tempo. Ele foi pra rua. Por quê? Porque ele achou que ele, que estava muito tempo já lá dentro, porque já era avançado na idade, que ele ia ganhar um cargo. Não ganhou. Porque a idade e o seu tempo não quer dizer muita coisa. Não quer dizer, na verdade, nada. Por que ele não ganhou? Porque ele não estava capacitado. Se a gente não é capacitado de tocar um violão, a gente não vai tocar, porque Deus não quer a gente tocando violão. Deus quer a gente lá no meio da rua, lá, ó, falando a palavra de Deus. Pensa nisso? Não, pensa em tocar, não. Pensa em ser chefe. Mas nem tudo que a gente quer, a gente vai ter, infelizmente. Eu queria ter um emprego que não trabalhasse. Não existe isso. Por isso que eu não achei. E a gente fica esperando. A gente fica esperando. Deus, já estou esperando há muito tempo. Quanto tempo, benção? 1 ano.
quer ser pastor em um ano e tu não busca nem ganhar almas. Tu quer ser pastor. Ah, ok. Então, bem, só pela fé. Muitos da igreja, a gente vê muitos, né, que participam de vigílias, vai em eventos, recebe, tu vai ser isso, um grande pregador, missionário, tu vai ser isso, lá. Daí tu espera, eles vão fazer isso amanhã, nada acontece. Vai ser amanhã, nada acontece. Nada acontece. Mas, o que tu faz para isso acontecer? Eu fico sentado, esperando. Como que tu vai ganhar? Tu vai ser um missionário sem saber a palavra de Deus. Como? Como tu vai falar de Jesus que nem quando eu começo a fazer o discipulado, eu sempre peço para eles começar a ler Mateus, Marcos e João, ali que conta a história de Jesus. Por quê? Porque como que tu vai falar de Jesus, quem é Jesus, como que Jesus foi, como Jesus passou, e Jesus morreu na cruz, lá, mas tu nem sabe a história dele. Mas eu já ouvi falar bastante na igreja. Tá, tu leu já? Tu sabe se aquilo que eles falaram é verdade? Não. Então como? Como tu quer ser um missionário se tu não sabe nem a história de Jesus? Se não sabemos nem o quanto ele sofreu, a gente quer ser um missionário. Eu quero ganhar muitas almas lá na África. Quantas almas tu ganhou aqui? Pois é. Como que tu vai ganhar almas em outro lugar? Muitas vezes a gente pensa, a gente quer alguma coisa longe e esquece aqui. A gente pensa só lá, mas esquece aqui. Só que não é assim. Seja que nem a Stephanie fala, seja missionário aonde tu tá. Prega, tu quer sair para pregar, você vai pregando na tua cidade, no meio da rua. Que nem muitas vezes a gente olha um cara falando da palavra de Deus no trem, e a gente fala, que retardado. E aonde que tu vai todo sábado à noite na igreja? Quem é retardado? É nós que estamos fazendo dentro de uma igreja só, ou é ele que está falando de Deus ao público, aonde não é a igreja? Acho que a gente fica julgando, a gente fica falando do irmão que está fazendo a obra. Mas ele fica gritando lá. Como que vão prestar atenção desse e não ficar gritando e pegando? Muitas vezes a gente fica falando isso e a gente não ganha nada e você desanima. Eu vou ficar aqui então, quando Deus quiser. E só vai indo para trás e nunca para frente. Nunca buscando, mas esperando em Deus. Eu espero em Deus. Quero casar. Eu espero em Deus. Daí vem lá uma guria, um guri. Oi, tudo bom? Na igreja, claro, né? Em nome de Jesus, uma pastora. Já com seus 19, 20 anos. Que nem Mas... seus 27, 28, 29. De todas as idades. Que nem o pastor Ismael, ele tinha 29? Tem 29, né? Tem 29, passou bem jovem. Daí a guria chega lá, Dude, eu estava prestando atenção em ti esse tempo. Gosto muito de ti. Sai pra lá, Satanás, estou esperando em Deus. Eu quero pra agora, Deus, mas estou esperando em ti. Daí Deus lá envia uma pessoa para te conversar, presta atenção, conversar, orar, ver se é de Deus, para começar a namorar, casar e em diante. Mas, estou esperando em Deus, a pessoa foi lá em ti, diretamente, não, Satanás, sai de mim, não me atenta. O que tu pediu para Deus? Deus te envia uma ungida e tu manda longe. Daí Deus te envia mais um. Não, estou esperando em Deus, sai. Tá. Ok, querido. Então tu não vai ganhar. Se tu quer, então começa a conversar, começa a orar com alguém para te dizer que é do demônio ou não. Então, a pessoa fica, vou ficar patitio. E se desanima e não ora mais por isso. O emprego. Deus te manda lá um emprego, bem bonitinho. Não que Jesus está recebendo aqui, né? De segunda a sábado, todos os dias até A sexta, por favor. Segunda a sexta. Calma aí. Segunda, sábado é cruel. Não, eu tenho uns jovens sábado, mas que é o teu jovem? 7 horas, vou chegar 5 minutos atrasado. Tá, e daí? É 5 minutos. Não é faltar. Que nem o Leandro, ele trabalha. Ele chegou atrasado, mas ele tá vendo. Ele vem.
Não, esse emprego é do Satanás. Não vou pegar. Sabe qual é o emprego que é do ungido? É aquele que tu consegue fazer as coisas de Deus. É aquele que não te atrapalha nada para Deus. Aquilo que tu consegue fazer agora, como eu estou desempregado, vou receber uma ligação segunda em nome de Jesus. Tenho fé. Tenho fé em Jesus. Amém. Sim. Já entendi. É certo. Amém. Ok, tem que me adiantar. Vou receber uma ligação segunda e falo lá, vai lá, tá, fui. Aquele emprego que eu vou lá fazer entrevista, pergunto do horário, eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço hoje? Quer outra aprovação? De dia eu não faço nada, eu durmo e jogo. De noite tem que as células. Ah, isso eu não faço. Faço, mano. Mano, ela falou, vou durar. Mas, tipo, obra. Eu não faço, não vou, não tem célula. Eu não vou célula de tarde. Eu não tenho culto de tarde. Antes tinha, mas eu não vinha. Não tem culto de tarde. Eu vinha no início até, ele tocava em na mesa, mas depois eu não via mais, porque era quarta-feira na minha cena. Mas eu não vi depois. Não ia me atrapalhar em nada, não estava fazendo nada. E a gente fala, não, Deus é o melhor. Salário de 10 mil, tu não tem nem técnico, querido, que é salário de 10 mil. Então, né, estudem. Tô o quê? Estudem. Ah. O nosso desânimo não vem querer dizer, eu estou desanimado, não tem nada a ver com a minha vida, Kevin. Ok. O teu desânimo só vai povoar o inferno, meu filho. O teu ânimo vai povoar o céu. Mas se tu diz que não tem nada a ver com a minha vida, ok. Vamos ver então. Moisés. Se Moisés tivesse desanimado, o que ia acontecer com aquele povo? Tudo no inferno. Davi era um rei. Imagina um rei desanimado. Um rei triste todos os dias. Salmos, né? Os salmos da Bíblia. Se não tivesse Davi, se Davi ficasse desanimado, como ele já ficou, que quando Davi ficou desanimado, assim da Bíblia, o que ele fez? Ele foi para a caverna e recobrou a sua animação. Nossa. Seu ânimo. Sua animação. Seu ânimo. Então, quando ele ficou desanimado, o que ele fez? Isso aí. Ele recobrou o seu ânimo. Ele Amém? falou pra ele mesmo, minha alma, não sei o que, ele cobrou da alma dele mesmo. O ânimo. Muito bem. Abraão. Quem é Abraão? Pai de multidões. Abraão, um grande exemplo. Pai de multidões. Eu quero ser como Abraão, pai de multidões. Se Abraão fosse desanimado, se Abraão vivesse no desânimo, meu português é ótimo. Amém, querida Felipe Silveira. Não nem terminou o curso, a coisa de professora já é assim. Abraão. Se Abraão fosse um ser desanimado, como estão ficando desanimados ali, aqui, agora, no momento. Se Abraão fosse um ser desanimado, como que Jesus ia ter? Ele é descendente. Lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, lá, Jesus. Muito grande para decorar. Então, se ele fosse desanimado, a gente não ia ter o nosso querido amado Messias, Jesus. Imagina se Jesus fosse desanimado. O que ia acontecer com a gente? Nada na dele. Imagina. Não sei nem se ia ter, provavelmente não ia ter igreja. Não ia ter a salvação, lá da vida eterna, né? Não ter nada. Nada. A vida ia estar sem a graça de Deus. E sem o Richard. E imagina nossa vida sem Jesus.
porque ele ficou desanimado e falou: eu não vou morrer na cruz para esses bando de mal amados. Bando de mal amados. Se tu não consegue achar o ânimo, antes de encerrar, eu vou falar só de mais um exemplo. Aquele cego, quando Jesus estava passando, que gritava, e mandaram ele calar a boca. Quando Jesus passava, ele gritava e mandaram calar a boca. Cala a boca, para de gritar, lá. E Jesus voltou e mandou chamar. A mesma pessoa que mandou ele calar a boca falou: anima-te, o mestre te chama. Muitas pessoas vão fazer tu ficar muito desanimado, muito. Jesus vai usar aquelas pessoas que te desanimou, fazer te animar. Então muitas vezes as pessoas que estão do teu lado, te animando, vão te desanimar. Porque nosso ânimo não tem que ser pessoas. Nosso desânimo não pode vir de pessoas. Porque nosso ânimo é só de Deus. E se a gente deixar pessoas nos ferir, porque tu nunca estava fazendo nada para Deus, e sim para um homem. Se tu quer achar ânimo, eu não consigo achar ânimo. Então acha ânimo quando Jesus morreu por ti na cruz. Aonde tu vai achar ânimo maior que isso? Que prova de amor por maior que isso? Ele morreu na cruz. Para ti e eu estar aqui hoje falando isso. Ele morreu. Muitas vezes a gente não vê Jesus lá na cruz, crucificado, cheio de sangue, morrendo de dor, lá aguentando, para nós ter a graça do Espírito Santo. Então, que a gente acredite pouco. Só ter um pouquinho de fé em Deus. Só um pouquinho. E reconhecer tudo isso que Ele já fez por nós, a gente vai conseguir o nosso ânimo. Pois Jesus, Ele veio na cruz, veio na terra, Ele morreu na cruz, não para vocês ficarem desanimados. Ai, Deus, eu estou muito desanimado. Ele deu a vida dele para te ficar desanimado? Não. Ele não deu a vida dele para te ficar desanimado. Então, eu não consigo achar força na crucificação de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos. Fica fazendo sinal. Amém? Não sei o que eu vou lembrar.